É uma satisfação pela primeira vez falar nesta casa, rever amigos, reencontrar inclusive um companheiro, um conterrâneo, o Ivan Zanin, de Polônia, hoje residente em São José do Rio Preto. A primeira questão do Livro dos Espíritos já nos mostra a grandeza e a inteligência de Kardec. A primeira palavra, o primeiro termo empregado já denota a sua inteligência, o brilhantismo da questão por ele formulada. Que é Deus? Ele poderia ter perguntado quem é Deus, atribuindo-lhe características humanas, antropomórficas. No entanto, ele perguntou: que é Deus? E os espíritos sabiamente responderam: Deus é a inteligência suprema, a inteligência máxima, causa primária de todas as coisas. Observemos que Deus é a inteligência máxima, causa primeira, causa básica de tudo o que existe. É lógico que se nós perguntássemos quem construiu esta casa, alguém nos dirá que uma mente a criou, fez um projeto e posteriormente alguém construiu. É verdade. Porém, a causa primeira de tudo o que existe é Deus. Ele é o Criador de tudo. Nós próprios somos seus filhos, somos criaturas. A matéria elementar de tudo o que existe foi criada por Deus. O fluido cósmico universal, essa matéria elementar, da qual provém tudo o que existe, é obra divina. Na questão número 4, pergunta-se: onde encontrar provas da existência de Deus? E os espíritos respondem em uma máxima, em um axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procuremos a causa de tudo o que existe, a causa do universo, porque o universo por si só não é uma causa, ele é obra, ele foi criado, ele foi idealizado. O universo é a mente divina que se reflete, é o reflexo, é criação do Pai. Ainda que espíritos evoluídos, como Jesus, tenha arquitetado, elaborado, manipulado pela sua vontade o orbe terrestre no qual vivemos, a matéria elementar sobre a qual ele agiu é criação do Pai. Jesus, na condição de espírito já perfeito, quando do surgimento do planeta Terra, através dos milhões e milhões de anos, mas é manipulação do fluido cósmico universal. Jesus já havia alcançado a perfeição em outros orbes. Ele não foi criado perfeito pelo Pai. Todos os espíritos passam pelas sucessivas reencarnações até chegarem à perfeição. E com Jesus não foi diferente. No entanto, se ele é o engenheiro sideral do nosso orbe, se Jesus, pela força da sua mente, da sua vontade, elaborou, constituiu as forças
que regem o nosso orbe, é porque ele já havia alcançado a perfeição em outros mundos. Aliás, os princípios básicos da doutrina espírita são exatamente esses: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, ou seja, as sucessivas reencarnações, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Pluralidade dos mundos habitados. Porque nós iríamos imaginar, principalmente hoje, que a astronomia pôde devassar grande parte desse universo. Hoje que nós sabemos que a Terra é um grão de areia infinitesimal diante desse universo incomensurável, por que apenas a Terra seria habitada? Por que ter essa pretensão? Por que sermos tão orgulhosos, vaidosos, imaginando que nós seríamos a primeira bolacha ou a última bolacha do saco, como se diz, vulgarmente, ou de uma forma bem simples? Porque nós seríamos alguém tão importante que só a Terra seria habitada? Não. Infinitos planetas, uma quantidade incomensurável de orbes. Não é só o sistema solar. Não são apenas 8 planetas, né? Como hoje nós sabemos, não mais Plutão, que é um planeta anão, mas quantos outros nas diferentes galáxias do universo, quantos mundos habitados, quantos outros planos de vida. E o plano espiritual, ele está em contato conosco, daí a possibilidade dos espíritos se comunicarem conosco, dos espíritos estarem em contato direto com os encarnados. Se alguém disser que é impossível, não criemos polêmica. Muitas vezes há irmãos, há companheiros que nem admitem a existência de Deus. É praticamente impossível nesse primeiro momento, ou nesse estágio em que ele se encontra, materialista, ateu, podermos dialogar acerca da comunicabilidade dos espíritos. Porém, quando se trata de alguém que crê em Deus, crê na imortalidade da alma, existem as condições necessárias para um diálogo, sem polêmica, sem discussão, porém, torna-se mais fácil. Imaginemos alguém encarcerado, alguém em um presídio, e um outro liberto, livre. Aquele que está livre pode visitar o presidiário, pode levar-lhe uma palavra amiga, pode levar-lhe esperança para que um dia ele saia e seja melhor, e não se embrenhe novamente por caminhos tortuosos. Assim como aquele que está encarcerado, quando nos dias específicos é liberado, ele pode também visitar os seus entes queridos, as saidinhas. Assim somos nós, encarnados e os desencarnados. Eles agem sobre o nosso orbe, eles agem sobre os encarnados,
Assim como nós vamos ao encontro deles através da liberação do sono, quando há o desprendimento parcial. Nós vamos ao encontro de quem? Dos bons espíritos ou dos maus? A escolha é nossa. Depende da forma como nós nos conduzimos no dia a dia, como vivemos. Não é uma escolha através dos lábios. Eu vou dormir e quero apenas o contato com os bons espíritos. Qual foi a sua conduta durante o dia? Como a nossa irmã Carla comentou, você pensou nos negócios que podem lhe trazer benefícios imediatos, sem se preocupar em estar lesando o seu semelhante, explorando-o. Não pense em contato com os bons. A sua afinidade, a sua sintonia se estabeleceu através dos seus pensamentos, palavras e atos com aqueles que pensam e sentem como você. Infelizmente, o contato se dará com aqueles que pensam e vibram tal qual você viveu o seu dia. Portanto, se quisermos buscar aqueles que são bons, que idealizam o bem, trabalhemos no bem e esforcemo-nos para nos melhorarmos a cada dia, para vencermos as mazelas íntimas, orgulho, egoísmo, vaidade. Porque não é só fazer o bem no sentido de levar a luz ao outro através da palavra, mas é na vivência, no dia a dia. Sejamos canais e sejamos reservatórios. Tenhamos luz própria. Levar a luz, muitas vezes, depende apenas do intelecto. Uma palavra muito bem elaborada, pensada, um livro lido, uma mensagem estudada, e nós podemos repassar. Mas nós estamos sentindo na alma aquilo que recomendamos, que passamos aos irmãos, aquele amor que nós endereçamos a alguém para que ele viva, nós estamos vivendo? É a pergunta que precisamos nos fazer constantemente. É preciso ser canal e, ao mesmo tempo, é fundamental que tenhamos luz própria, luz íntima. Que sejamos também reservatórios. Que possamos canalizar a luz através da palavra, através da mensagem, porém, que consigamos vivê-la, ainda que parcialmente, porque vivê-la na íntegra não é tarefa fácil para o nosso estágio evolutivo. Nós ainda não podemos agir, não conseguimos agir como Cristo agiu, como Jesus viveu, mas podemos buscar as suas pegadas, tentando a cada dia melhorarmos-nos um pouco mais. Trabalhemos no bem e trabalhemos acima de tudo para a reforma íntima, para nós nos melhorarmos, para podermos sentir e vibrar essa luz que muitas vezes endereçamos aos irmãos através da palavra. Assim como aquele irmão encarcerado pode ser visitado por aquele que está liberto,
os nossos irmãos desencarnados nos visitam. E eles se comunicam conosco, quer seja através do médium ostensivo, uma comunicação, às vezes, verbal, psicofônica, uma mensagem psicográfica, assim como eles se comunicam com cada um de nós através do pensamento, das intuições. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, bons ou maus, dependendo, como já dissemos, das nossas escolhas. A lição que a Carla nos trouxe hoje mostra de uma forma transparente o que nós encontraremos após a desagregação das moléculas, das células orgânicas. Vamos ao encontro de nós mesmos, da vida íntima que alimentamos em nossa jornada terrestre. Vamos ao encontro das nossas palavras, pensamentos e ações. E se hoje, enquanto encarnados, não soubermos usar os recursos que Deus nos concedeu, como inteligência, braços, a voz, poderemos ser anestesiados se não fizermos bom uso desses recursos, desses talentos que a vida nos dá. Poderemos perdê-los temporariamente, ficarão adormecidos, inclusive a inteligência. O amor que se conquista, este é uma bagagem que não se ofusca. É por isso que é fundamental desenvolvermos as duas asas simbólicas, a asa da intelectualidade, da ciência, da tecnologia, do conhecimento de uma forma geral. Porém, a asa de maior destaque é a asa da moralidade, do amor ao próximo, da caridade, da benevolência para com todos, do perdão das ofensas, caridade tal qual entendia Jesus e a entende ainda nos nossos dias. Porque a sua mensagem é imperecível, a sua mensagem é imortal, é imorredoura. E nós precisamos, acima de tudo, desenvolver a moralidade. Porque a intelectualidade, quando não empregada em benefício do outro, nós poderemos perdê-la temporariamente. Ela ficará adormecida. Há uma passagem, inclusive, de um advogado. Eu vou dar esse exemplo, mas isso em qualquer profissão. Era um advogado brilhante, era um advogado que conseguia encontrar em cada passagem ali da legislação, em cada trecho, ele conseguia fazer com que o seu cliente fosse beneficiado. E a sua mãe, uma senhora religiosa, cristã, sempre lhe dizia: filho, defenda também os humildes, lute, acima de tudo, pela justiça, seja um homem íntegro. E ele, preocupado unicamente com o cifrão, unicamente com
os recursos que os seus clientes poderiam lhe proporcionar, pagamentos avantajados, ele achava bobagem aquilo que a mãe lhe dizia. Um dia veio o seu desencarne, como chegará para cada um de nós. Passado algum tempo, os espíritos vão reencontrá-lo em uma cadeira de rodas, com uma cabeça enorme. Era o edema cerebral, era o inchaço em razão do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Ele era um homem inteligente. Ele brilhava, ele convencia nos tribunais, ele fazia valer a sua justiça e não a verdadeira justiça. Ele encontrava caminhos na legislação para defender o seu cliente, tivesse ele razão ou não. E ele renasce com essa cabeça enorme, com esse cérebro, sem condições de que o espírito pudesse se manifestar plenamente. Nós diríamos que toda a sua intelectualidade se perdera definitivamente? Não. Estaria anestesiada durante algum tempo, para que ele pudesse desenvolver a humildade, para que ele pudesse ter um pouco mais de simplicidade. Assim ocorrerá com todos aqueles que não fizerem bom uso de qualquer recurso, de qualquer talento que a vida tenha lhe concedido. Perderá temporariamente. E é fácil nós entendermos isso. Imaginemos um músico maravilhoso, um artista perfeito, com um instrumento quebrado. Ele não conseguirá fazer uma apresentação à altura, porque o instrumento não lhe permitirá. Assim é o cérebro. É esse instrumento de manifestação do espírito com problema. Problema criado por quem? Pelo próprio espírito, pela consciência culpada. Porque ela vai nos cobrar. E nós vamos colher sempre de acordo com a semeadura. Não tenhamos dúvida de que colheremos de acordo com a semeadura. Cada qual planta o que quiser e colhe o que plantou. É bem verdade que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que, embora sendo todo justiça, Ele nos dá também a oportunidade de repararmos o mal que praticamos através das boas ações. Então, se no passado nós cometemos erros, e todos nós já os cometemos, nesta encarnação e muito mais nas anteriores, com certeza, porque éramos ainda mais imperfeitos, estamos nos melhorando. Se nós ainda os cometemos, nós podemos, a qualquer momento, repararmos todo esse mal através da prática do bem. Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele é justiça. Se não fizermos o bem, colheremos com a mesma moeda, ou seja, o fruto amargo. Porém, se nós trabalharmos no bem, é como se fosse uma borracha que vai
suavizando os delitos cometidos. E aquele pagamento que seria doloroso pode se tornar muito mais suave, bem mais ameno, porque estamos fazendo jus através da prática do bem. Não é privilégio, porque diante da justiça divina não há esse tipo de concessão. A ninguém o privilégio, e sim o mérito, a conquista, os valores imperecíveis da alma. Trabalhemos no bem e faremos jus a uma colheita mais tranquila, a bons frutos. Pensemos em tudo que a doutrina nos traz como lógica. É fundamental nós estudarmos, nós conhecermos a doutrina espírita, porque ela tem uma lógica profunda. Imaginemos se houvesse apenas uma existência, apenas uma passagem pela terra, e depois a destinação irremediável, céu ou inferno. Onde estaria a justiça divina? Muitos diriam: mas se ele fez o mal, deve colher o mal. Se fez o bem, faz jus ao céu. E aquele que nasceu cego, mutilado, em uma cama? Ele vai para o céu. Então ele foi beneficiado. Ele foi privilegiado. Por quê? Ele nasceu cego, surdo, aleijado. Ele viveu 50, 60 anos em uma cama. Vai para o céu porque não fez o mal. Mas ele foi privilegiado. Foram 60 anos de sofrimento e depois a eternidade de glória. Onde estaria a justiça divina? Seria uma concessão, seria um privilégio àquele irmão que nasceu com tantas deficiências. Enquanto poderíamos também analisar o irmão que nasceu tendo um berço que lhe ofereceu todos os recursos educacionais, de amor, financeiro, e um outro que nasceu em um lar cujos pais vivem em constantes atritos ou vivem traficando drogas. Um está preso às vezes e aquela criança vivendo naquele antro, tendo toda aquela gama de influências negativas. Se ela também fizer a opção pelo caminho do crime, ela vai para o inferno. Onde estaria a justiça divina? Que a uns concederia o ouro e a outros a miséria. Porém, quando analisamos a reencarnação, a cada um segundo as suas obras, perceberemos que são escolhas que nós fazemos. Talvez hoje não saibamos dar o devido valor àquele meio em que nós vivemos, e depois teremos que renascer em um outro que apresentará uma maior defasagem, uma maior dificuldade. São escolhas para que possamos buscar ou repararmos os delitos que cometemos, arrependermos-nos, expiarmos e repararmos, fazendo ao próximo todo o bem que deveríamos já ter feito. Porque o reparar é fazer ao outro o bem que devemos fazer, eliminando todo o mal que tenha sido praticado.
Então, muitas vezes, nós começamos a reparar, assim que percebemos, que ao longo da nossa jornada cometemos inúmeros delitos, erros, e que é preciso fazer diferente. Então, em uma mesma encarnação, nós podemos buscar um caminho diferente. Inicia-se a reparação através do bem. Aí está a justiça divina. Não esse céu de ociosidade, não. Cada espírito, à medida que evolui, encontrará muito mais trabalho. Só que o trabalho que dá prazer, o trabalho que dignifica, que engrandece, o trabalho que enriquece espiritualmente, porque traz alegria, bem-estar, é o prazer de fazer o bem. E nós podemos, mesmo na condição de encarnados, nós podemos fazer diferente. Nós podemos mudar o roteiro a qualquer momento. Quando nós dizemos que há todas essas diferenças resultantes das nossas opções, é preciso muitas vezes analisar o que nós falamos a uma criança, o que nós dizemos a um jovem, como é que nós vamos aconselhar, orientar, principalmente os educadores, os professores, aqueles que trabalham com a educação. Há pouco tempo eu ouvi uma funcionária dizendo assim: nós vamos ter que chamar o seu pai, porque você cometeu um delito muito grave, uma falta muito grave. E ele respondeu assim: o meu pai está preso. E aí, como a gente fica? Vamos pensar nisso. Ela já mudou o tom, né? Na hora, ela mudou o tom. Por quê? O pai estava preso. Aí fomos fazer uma avaliação dessa criança. Ela vivia com a mãe e o padrasto, sendo que o padrasto espancava a mãe e o espancava também. Então, qual era o exemplo que ele tinha em casa? De bater, de brigar, de agredir. E aí, como nós ficamos? Apontando o dedo apenas? Cobrando? Ou é preciso oferecer algo mais? Muitos diriam: não é um problema meu. É sim, é um problema nosso. Porque se não fizermos hoje por aquele irmão, talvez um dia nós venhamos a experimentar aquela mesma situação, por termos os recursos hoje e cruzarmos os braços. Se algo surgiu em nosso caminho, não é por acaso. Se algo está no nosso caminho, é para que façamos, em benefício daquele irmão, o que ele nos apresentou naquele momento. Nada é por acaso. Não existe o acaso. Tudo tem uma razão, tem sim uma causa. É a lei da causalidade, não da casualidade. Não é o acaso, é a causa. Para tudo existe uma causa, uma razão, um porquê, um motivo. E quando nós compreendermos que não é por acaso que nós estamos encarnados, não é por acaso que nós estamos convivendo com aqueles elementos da família, com aqueles vizinhos, com aqueles companheiros de trabalho, não é por acaso. Tem uma razão.
né? E quando a gente fala em trabalho, em família, todos nós temos, não é? Aquele que é um probleminha, a ovelha negra, né? Que é a causa das alfinetadas que nós levamos. E quem não os tem? Mas não é por acaso. Você pode fazer algo para que aquele irmão consiga, quem sabe, ainda nesta encarnação, repensar e, quem sabe, enxergar a vida com um outro olhar, por um outro prisma, tendo mais equilíbrio. E se ele é agressivo, pensemos nesse exemplo da criança que tem em casa um padrasto que o espanca, uma mãe que é espancada, e pensemos, aquele colega de trabalho, qual foi o berço que ele teve? Quais as razões para ele ser assim? Quais as provas que ele teve na atual encarnação para ser dessa forma? Além da bagagem que cada um traz, né? Porque é preciso também avaliar as duas questões. A bagagem que cada um traz das existências anteriores e o que recebe do meio. São essas as duas causas fundamentais, né? Bagagem e meio. Agindo na formação do indivíduo, do ser humano, do espírito, desse ser imortal que somos. Porque nós não somos corpos, nós não somos matéria, nós deixaremos tudo, inclusive os corpos. O corpo físico também é empréstimo. O corpo físico também é empréstimo. E se não soubermos usá-lo, claro, vamos perdê-lo. Mas, e na próxima reencarnação, faremos jus a que tipo de matéria? A que tipo de corpo para voltarmos? Porque nós voltaremos, tá? Muitas vezes ainda, quer seja no plano terrestre, seja em outros orbes. Mas ainda necessitamos de muitas reencarnações. Já tivemos uma quantidade enorme. Se pudéssemos rever agora, foram centenas e milhares de corpos, de existências. Já nascemos e renascemos, brancos, negros, amarelos, ricos, pobres, cultos e analfabetos. E ainda renasceremos tantas outras quantas forem necessárias, até chegarmos à condição de espíritos puros. Porque a boa notícia que a doutrina espírita nos traz é a seguinte: todos nós, sem exceção, um dia encontraremos a felicidade plena, quando tivermos deixado para trás todas as mazelas, do orgulho, do egoísmo, da vaidade e tantas outras. Quando tivermos vencido, extirpado de nós todas essas ervas daninhas, seremos plenamente felizes. Espíritos puros. Mas aquele criminoso, aquele que cometeu os crimes mais hediondos, ele terá a oportunidade de ressarcir, de resgatar, de reparar, de refazer o caminho. E um dia também chegar a essa perfeição. O sofrimento virá, sem dúvida, porque nós colheremos. Porém,
a destinação é a felicidade, é a perfeição. E como consequência da perfeição é a felicidade. Felicidade imorredoura. Felicidade que não terá mescla. Felicidade sem fim. Ociosidade de jeito nenhum. Jamais ficaremos ociosos. Trabalho constante, mas será aquele trabalho que tem um conhecimento de causa, que tem uma razão mais profunda. É aquele trabalho que dá prazer, um prazer profundo, uma alegria sem mancha. E é para isso que nós fomos criados por Deus. Tivemos todos o mesmo princípio, a mesma origem. Todos nós partimos do mesmo ponto. Espíritos simples e ignorantes, destinados à perfeição. O caminho que cada um percorre vai se dando em razão das próprias escolhas. Daí os espíritos dizerem também que o número de reencarnações não é o mesmo para todos os espíritos. É uma quantidade muito grande, mas não é o mesmo. Se nós optarmos o quanto antes pelo caminho do bem, do acerto, chegaremos mais depressa à perfeição. Venceremos mais rapidamente as mazelas. Então, nem aí representa concessão do Pai, privilégio, não, é mérito, é conquista, é o esforço de cada um. Meus irmãos, trabalhemos no bem, não nos deixemos esmorecer pelos reveses que a vida nos apresenta, não nos revoltemos com as dores que surgem, compreendendo que cada problema, cada dor é uma necessidade, quer seja uma dor evolução, uma dor crescimento, quer seja uma dor pagamento, mas nada é sem razão, tudo contribui para o nosso crescimento espiritual. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos. Obrigado.